Sejam bem-vindos ao programa Ecologia em Ação. Trataremos hoje de um tema bastante importante para a cidade, qualquer cidade brasileira, que vive num regime muito delicado sobre segurança. Segurança da cidade, segurança do cidadão. Em Joinville nós temos uma organização chamada CONSEG, Conselho de Segurança. Existem diversos CONSEGs nos bairros, nas regiões de Joinville, e tem um CONSEG central, que é do qual participam os presidentes de todos os CONSEGs da cidade. Mas os CONSEGs nos bairros, por exemplo, o CONSEG Floresta, é um CONSEG que opera no bairro Floresta, e os participantes desse CONSEG são presidentes de associação de moradores de bairros, presidentes de entidades de ciclistas, presidente de entidades de meio ambiente, enfim, escolas, professores, engenheiros, arquitetos, todos podem participar. Mas a representação de um grupo, aquele que representa um grupo dentro do CONSEG, ele tem, logicamente, uma posição mais forte, mais dinâmica e mais acreditada. Mas todos são convidados para participarem dessas reuniões do CONSEG, que acontecem uma vez por mês. E a reunião desse mês ela vai acontecer agora, na terceira semana do mês. E diversos assuntos vão ser tratados, principalmente sobre a segurança do bairro. O que é essa segurança do bairro? É que nós temos um corpo policial em Joinville muito reduzido. Reduzido com pouco equipamento diminuto. Só para vocês terem uma ideia, Joinville tem a metade de policiais que tem Florianópolis, muito menos que a metade. Na festa do Pinhão tinha mais policiais militares do que em toda a cidade de Joinville, terra do governador. Os bairros da região sul têm 2 ou 3 veículos somente e tem um número muito pequeno de policiais fazendo a segurança. Diariamente ocorrem assaltos, roubos, furtos. A minha família tem uma loja na Anita Garibaldi, um conjunto comercial. Toda semana tem assalto. Hoje foi registrado, estou gravando esse programa hoje, quarta-feira, hoje à tarde, foi registrado um assalto por 2 indivíduos de cara lavada, entraram na loja armados e roubaram o que puderam levar. Não são pegos. É a 7ª vez que esse conjunto comercial é assaltado. Isso é no bairro Anita Garibaldi. Então o CONSEG Floresta não pode interferir lá no bairro Anita Garibaldi. Os moradores de lá têm que se organizar, estão também organizados no CONSEG deles. Então esses CONSEGs, na realidade, alguns funcionam muito bem. O meu CONSEG, por exemplo, do qual eu sou diretor, inclusive, diretor de comunicação, ele é um CONSEG que tem uma presença muito boa em cada reunião, são 15, 20 pessoas. As nossas reuniões são sempre prestigiadas por um delegado de polícia, por 1 ou 2 policiais militares, por um delegado da Polícia Civil ou por um policial civil. Isso dá credibilidade e segurança às nossas reuniões. Então, todos aqueles assuntos levantados pelos moradores, pelos presidentes das associações de bairro, eles são relatados diretamente para a autoridade policial. A presença de um delegado dá à nossa função de cidadão uma força muito grande, um encorajamento muito grande. A autoridade ela necessita da ajuda da sociedade. As informações vêm da sociedade, vêm daqueles que são atingidos pela insegurança.
roubo de carros, roubo de casas, enfim, depredação do patrimônio público, roubo de fios elétricos. É impressionante hoje como a violência, a insegurança tomou conta das nossas cidades brasileiras. E Joinville também está sofrendo muito. 70% dos roubos não são declarados em BOs. Porque não adianta fazer só BO, só faz BO e fica por isso mesmo. Não existe gente suficiente para controlar e para investigar a bandidagem que está solta aí. É muita gente, é muito bandido. Então os consegues, eles se reúnem, esses representantes de associações de moradores e outras entidades que fazem parte, e para relatar para as autoridades presentes nessas reuniões os acidentes, os incidentes e os roubos e a problemática da insegurança. E é feita uma ata, logicamente. Essa ata pode ser encaminhada para a Secretaria da Segurança em Florianópolis, para o próprio secretário de Segurança. Pode ser encaminhada para os nossos deputados de Joinville, que nunca participam de uma só reunião. São convidados, não participam. Os vereadores são convidados, não participam. O único vereador que vem de vez em quando é o Jaime Schroeder, que é do Floresta. Ele deveria estar presente mais vezes. Se ele não pudesse ir à reunião, ele que mandasse os seus 12 assessores que ele tem lá no gabinete para acompanhar os nossos trabalhos, e esse representante dele levará depois para o gabinete os problemas que o bairro Floresta, que o elegeu, apresentou. Então isso chama-se cidadania. E a luta, o foco principal dessas discussões é qualidade de vida. Você não tem qualidade de vida se você está com medo de sair de casa, porque se você saiu, tem gente te observando e vai entrar na tua casa na hora que você sair de casa. Não tem policial suficiente para controlar tudo isso. Não, é impossível. É uma ilusão achar que o policiamento em Joinville vai dar conta dessa bandidagem que está solta aí. É impressionante. A impunidade é geral, é total. Não tem mais lugar para prender ninguém lá no presídio, está tudo lotado. O juiz manda soltar, não tem espaço. Então está assim a situação. E não adianta dizer que não tem emprego, tem. Está faltando gente para trabalhar. Então não se justifica mais dizer, o cara está saltando porque ele não tem emprego, ele não sabe, ele não tem condição de trabalhar e ganhar o seu dinheiro. Tem sim. Então as drogas, elas tomaram conta de tudo. É impressionante o que está acontecendo em Joinville. Então lá no nosso Conseg, no Floresta, nós estivemos com o prefeito essa semana, ele nos recebeu muito bem. Nós discutimos com o prefeito as questões do bairro, do Conseg Floresta e do Conseg Santa Catarina, quilômetro 4. Então, vocês estão vendo aí a imagem do gabinete do prefeito, onde os representantes do Conseg se fizeram presentes, relataram, o prefeito pediu que todos os presentes relatassem a situação na qual vive o seu bairro. Isso foi feito, o prefeito foi anotando tudo, o prefeito foi muito atencioso, foi muito gentil, muito atento, ele prestava muita atenção, ele não atendeu o telefone, ele não admitia qualquer interferência enquanto os representantes, os presentes do Conseg Santa Catarina, quilômetro 4 e Floresta estavam lá falando. Ele nos deu 1 hora de tempo no gabinete dele, ele solicitou a presença dos seus secretários e do subprefeito do bairro da região sul. Osmari Fritz estava lá. E Osmari teve que escutar dos membros do Conseg o que é que ele não estava fazendo, de que forma ele não estava atendendo o problema de segurança nas ruas, a buraqueira, os trabalhos mal feitos que a subprefeitura tem realizado nos bairros da região sul. Então isso ele teve que escutar diante do prefeito. Então outros secretários estiveram presentes
e tiveram que também atender às solicitações do senhor prefeito, do Udo Deller, quando um membro do Conseg fazia um relato chocante. Aí o prefeito perguntava, como é que é isso? Nós temos que agir, nós não podemos deixar que as coisas cheguem nesse ponto. Então o Udo escutou durante 45 minutos, aí ele passou a ler as anotações que ele fez. Ele pediu que o Conseg da região Floresta e de Santa Catarina, quilômetro 4, relatasse, fizesse um relatório das reivindicações que foram feitas. Esse relatório foi feito, ele foi implementado com imagens, com fotografias dos problemas. Eu vou mostrar para vocês aí o que ficou nesse relatório, muito interessante. E assim o prefeito, depois de um certo tempo de ler e reler as nossas reivindicações, ele informou que ele é uma das boas reuniões que ele teve no curto mandato que ele está na Prefeitura de Joinville, que foi tão proveitosa. Ele disse, eu gostei demais dessa reunião com a sociedade, gostei demais dessa reunião com a comunidade, é um exemplo de cidadania, ele nos encorajou mesmo. E nós notamos que o prefeito está necessitando dessa parceria da sociedade com a administração municipal. Não estou jogando confetes aqui. É a primeira vez que eu vejo um prefeito se relacionar dessa maneira também com a sociedade. Sem arrogância, sem vaidades, não, pé no chão, olho no olho. Agora, o problema é fazer executar. Esse controle, muitas vezes, os prefeitos não têm sobre os seus secretários. Problemas de material, licitações que têm que ser feitas, judicialização das licitações, é um problema muito sério que está acontecendo, por exemplo, aqui em Joinville. Então, são problemas que um prefeito enfrenta e que um executivo tem que saber fazer a respectiva gestão. Nós vamos continuar com esse mesmo tema aqui no bloco seguinte. Aguarde aí que você vai ter muita novidade, você vai ver como é que a sociedade deve se interagir com o prefeito. Não é pedindo emprego que a gente vai na prefeitura. Até já. Retornando ao nosso programa de hoje, no qual nós estamos passando para vocês, contribuintes de Joinville, principalmente os contribuintes da Zona Sul da cidade, bairro Floresta, bairro Santa Catarina, quilômetro 4, onde nós temos os Consegs que operam dentro dos preceitos da cidadania. E o relatório que foi encaminhado para o seu prefeito, ele é um dos tópicos. Ele falou sobre as câmaras de monitoramento da Zona Sul. Então, o prefeito nos comunicou de que as câmaras existentes elas vão ser revisadas, elas precisam ser limpas, tem que ser monitoradas também as câmaras. E nós vamos receber, dentro de 3 ou 4 anos, aproximadamente 400 novas câmaras para a cidade de Joinville. É óbvio que na Zona Sul nós também vamos receber câmaras. Então foi uma reivindicação muito interessante, que ele prestou toda a atenção e nos deu as informações do andamento dos processos de licitação e da negociação que a Prefeitura de Joinville tem com a Secretaria de Segurança do Estado. As palavras do prefeito foram assim muito encorajadoras, foram de grande esperança para os moradores de Joinville. Foi tratado também o tema de casas abandonadas. Joinville tem muitas casas abandonadas.
E o que significa casa abandonada? A bandidagem se instala lá dentro. É local de consumo de droga, consumo violento de bebidas alcoólicas e drogas. Essas casas abandonadas, as pessoas fazem fogo lá dentro para acender os cachimbos de crack. E metem fogo nas casas porque estão bêbados. E se tem algum material na casa, ela vai toda para o pau. E essas casas abandonadas, mesmo as que não foram queimadas ainda, elas são local de encontro de bandidos, de drogados que são capazes de roubar um carro, vender o carro por R$100 para o primeiro que aparece, para comprar uma dose de crack. Assim é que está a situação. Os caras não têm medo, os caras sabem da impunidade total, sabem que não tem policiamento, sabem que podem ousar e ousam. E as famílias ficam desprotegidas. Então, você que tem família, você que tem patrimônio, você tem que ir nas reuniões do teu conselho e do teu bairro. Você vai ficar assustado o que é relatado numa reunião de um conselho em Joinville. Porque as pessoas vão lá contar a verdade, de que forma foram batidas pelos bandidos. 70% das ocorrências policiais não tem BO. Então, as estatísticas de Joinville são muito boas lá em Florianópolis. Não acontece nada em Joinville. Ninguém mais tem tempo de fazer um BO. Tem que fazer 10 quilômetros para fazer um BO. Todas as delegacias poderiam ser feito BO por internet. Mas não se faz, não adianta. Não tem, o cara não perde mais tempo, não vai se aborrecer em fazer BO. Então, a situação está muito pior do que a polícia tem conhecimento, através dos BOs. Nós também tratamos nessa reunião do sinaleiro das ruas Santa Catarina com a Avenida Ramos Alvim. Ali há necessidade de se pôr um sinaleiro. Então, o trânsito todo que vem lá da Nova Brasília entra na Ramos Alvim, cruza Santa Catarina sem um sinaleiro para vir para o centro da cidade, para pegar uma paralela, na Rua São Paulo. Então ali nós solicitamos, e o prefeito disse que vai dar carinho a essa situação para providenciar esse sinaleiro. E outro problema que tem, por exemplo, na Rua Santa Catarina, cruzou trilho, os carros entram numa velocidade assustadora, não se consegue mais cruzar a rua. Na faixa pintadas, faixa zebra, não se consegue passar. Os carros tocam em cima das pessoas e não tem policiamento. O ITRAN não tem ninguém ali. Ficam 4, 5 guardas no ITRAN, no centro da cidade, vendo o movimento na Rua do Príncipe. Ou eles vão lá na estação, onde é um estacionamento para ônibus de turista, que nunca chega um ônibus lá, ficam lá esperando um coitado que vai fazer uma compra no comércio que tem ali, não tem estacionamento, e para multar os caras. Mas controlar a velocidade dos carros na Santa Catarina, que tem equipamento, a polícia, a segurança, a polícia militar em Joinville tem esse equipamento ou não usa? Nós pagamos caríssimo esse equipamento. Moto com escape aberto, horrível. Não dá para ficar parado mais do que meia hora na Praça Getúlio Vargas, onde eu tenho minhas árvores plantadas. Não dá para conversar, tão alto é o barulho das motocicletas. Carro com escape aberto. Impressionante. Alto som, caminhonetes com som que treme, as janelas das lojas tremem. Não tem policiamento. A Fundema não tem um equipamento que mede o barulho, o ruído, o decibelímetro. Não tem ninguém da Fundema lá medindo e chamando a atenção com a polícia. A polícia só faz campana com 20, 30 policiais, enxugo de toda a cidade para fazer uma campana, para pegar numa esquina onde não tem volta, os caras dos carros. Agora, no centro da cidade, ali fizeram isso. 30 policiais desarticularam toda a polícia da cidade para fazer uma campana perto da rua do Palácio dos Príncipes. Ficaram a tarde inteira lá. 6, 7 carros da polícia. Nos bairros não vão. Não vão medir a velocidade.
Carro rebaixado que bate no chão saindo faísca. Não pegam esses carros. Nas campanas os carros passam direto, carro rebaixado. Gente, isso é uma ousadia por causa da impunidade. Ninguém é mais controlado. Pode fazer o que bem entendeu, não tem mais ninguém que faça uma fiscalização, uma repreensão. Então, nós falamos com o prefeito sobre a velocidade enorme que os carros estão usando na Santa Catarina. Lá nós temos uma agência da Caixa Econômica, tem uma faixa zebra na frente da agência da Caixa Econômica. Não dá para passar. Tem que pegar um porrete, um pedaço de pau e cruzar a rua ameaçando quebrar o para-brisa do carro. Aí eles param. Senão não param. Não tem policiamento. Onde é que está o ITRAM? Esses guardas que nós pagamos uma fortuna por eles, e nós vamos ter mais uns 40. O prefeito nos disse que vai ter uma guarda urbana de mais de 40. Então essa velocidade foi consignada, o prefeito ia tomar providências e talvez reduzir a velocidade de 60 para 40. E assim em Joinville, os moradores estão sendo pressionados para abrir a boca, para gritar, porque as soluções têm que ser dadas. Pedestre e trânsito violento próximo às escolas, foi uma outra reivindicação. O motorista de automóvel, de caminhão, de trator, de ônibus, não baixam a velocidade nas escolas. As crianças estão saindo assim, que nem abelhas saindo da caixa, não baixam a velocidade. Irresponsabilidade total. Não tem um guarda lá anotando a velocidade e chamando a atenção. Não tem. Ninguém é multado ali. Asfaltamento total da Rua Copacabana. A Rua Copacabana tem um paralelepípedo horrível. Eu até acho interessante que seja assim, porque ninguém consegue andar mais do que 40 por hora. Tamanha quantidade de buraco que tem. Eu até nem pediria asfalto. Deixa como está ou abre mais buraco ainda. Aí, os carros têm que andar devagar. Mas nós pedimos o asfaltamento da Copacabana, é aquela rua onde está Gideon, onde tem o Colégio Estadual do professor Maia, Rodolfo Maia. Está muito ruim ali. Agora fizeram uns passeios lá, passeios novos, tudo rebaixado. Cadeirante não tem mais chance. É tudo com declividade significativa. Andar a pé, só se o cara andar com uma muleta, porque os dois pés não ficam no chão. É assim, não tem fiscalização do ITRAM, nem do CEINFRA. Estão liberando calçada sem fiscalização. Na Rua Farroupilha fizeram agora uma calçada, a calçada é de 45 graus. Não tem chance para pedestre. Não tem. Carrinho de criança, então, nem pensar. ITRAM não fiscaliza. Ou a CEINFRA não fiscaliza. Código de posturas. Não tem fiscal em Joinville. Não tem. Vamos ver que outro tipo de assunto foi tratado. O binário da Santa Catarina. Estudar a possibilidade de levar o binário até o trevo com a Rua São Paulo. Tem que cuidar com essa situação. É complicado o trânsito na Santa Catarina. Hoje entra tudo na Barra Velha. Depois ela fica em mão dupla. Tudo trancado. Perigo, perigo, perigo. Não dá para cruzar a rua. E é uma rua que tem muita gente na calçada. Muito pedestre. As ruas Diamantina, Farroupilha, Bernardo Stamm, Arnaldo Moreira Duá e mais outras paralelas e transversais apresentam problemas com asfaltamento. Buraco, buraco, buraco. Essa semana o tapa-buraco passou lá, fechou alguns buracos e deixou outros abertos. Os moradores fecharam os buracos com barro, ali os caras foram direto, não colocaram, não tiraram o barro de dentro e não colocaram asfalto dentro. Vocês já pensaram? Aquele morador que estava tapando o buraco para não quebrar os carros dos vizinhos que estavam passando por ali, eles foram prejudicados, porque o tapa-buraco não foi abrir o buraco para fechar. Não, aqui já fecharam o buraco com terra e pedrinha. Gente, o Udo não sabe disso. Nós sentimos na reunião que os secretários sabiam de muita coisa, mas o prefeito não sabia, eles não passam para frente. Não passam. Esse é o problema.
O prefeito é o último a saber das coisas. Quando a sociedade civil organizada vai no gabinete do prefeito, é por isso que ele gostou, porque nós abrimos o jogo para ele, na frente dos secretários. Teve secretário que ficou vermelho. Sabe o que é ficar vermelho? Envergonhado, porque o prefeito passou a saber de coisas que o povo já disse que ele sabia, que foi avisado, e não tomou providência. Foi muito produtiva essa reunião com o prefeito, e nós do Conseg, nós temos certeza, eu mesmo, membro do conselho, tenho certeza que o Udo vai tomar providências. Então, na esquina da rua Bernardo Stamm com o Arnaldo Moreira Luar, tem um terreno que foi desmatado, sofreu terraplanagem. Esse terreno vaza argila, entupiu há mais de 6 meses um bueiro na frente do condomínio industrial do A, onde a pista toda fica tomada por água. Toda a chuva fecha e dá uma lama terrível. Então não adianta a prefeitura vai lá e limpa se o proprietário do imóvel não fizer o controle da erosão. Isso nós mostramos para o prefeito com imagens. Tem que chamar a atenção do proprietário. Ele que está criando caso, dano para a sociedade com o seu terreninho. Está valorizando um terreninho ali. Depois teve um caminhão que fez uma manobra numa outra rua, próximo na Bernardo Stamm. O caminhão enorme deu uma ré, arrebentou com todo o pavimento da rua e quebrou toda a calçada. Fazem 2 meses que a situação está assim. O motorista com placa de Mato Grosso fez o estrago, saiu rindo, gozou da cara de todo mundo e foi embora. Nós, contribuintes, temos que pagar essa conta de conserto disso. É complicado. Imagina ser prefeito de Joinville, que coragem que tem que ter uma pessoa para se candidatar a prefeito. Pressão de tudo que é lado. Então nós levantamos também outras questões. Na Rua Diamantina foi feito um reparo pela prefeitura, foi mal feito. Tem um deslizamento de encosta, correndo risco. Tem a rua Copacabana, na Rua Farroupilha, há 20 anos a rua ficou estreita por um deslizamento de terra e continua até hoje. Foi feito asfalto e o asfalto não fez a retificação da rua, não fez o alargamento. Mas eu vou voltar a esses temas dos bairros, porque o nosso programa aqui, ele diz respeito à qualidade de vida, à saúde das pessoas, o prazer de viver numa cidade, mas isso tem que ser oferecido para o cidadão. Eu vou mostrar as imagens para vocês. No próximo programa nós vamos continuar nesse tema, porque vocês vão notar de que forma a sociedade pode fazer a parceria com o prefeito, com a prefeitura. Com o prefeito, ele tem que ser avisado para que as coisas aconteçam. Até o próximo programa Ecologia em Ação.